Nesse vídeo eu vou falar sobre as escalas termométricas, né? Elas são usadas para a gente medir a temperatura dos corpos. Lembrando que temperatura é uma grandeza na física que ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, quanto maior a agitação das partículas que compõem esse corpo, maior vai ser a temperatura. E quanto menor a agitação, menor é essa temperatura. E as escalas, né, elas surgiram da necessidade da gente quantificar o quanto um corpo está quente ou ele está frio. Existem vários tipos de escalas, né, mas as mais conhecidas são as escalas Celsius, Fahrenheit e a escala Kelvin, que a gente também chama de escala absoluta. Em cada uma das escalas, a gente tem um símbolo, né, que vai identificar a temperatura que a gente está trabalhando. A escala Celsius, ela é a mais comum, né, entre todas as que a gente, né, tem listado aqui. A escala Celsius é a que a gente usa no Brasil, tá, para medir as temperaturas. A escala Fahrenheit, ela é usada em países de língua inglesa. E a escala Kelvin, ela é usada para fins científicos. Existe uma relação, né, entre essas escalas termométricas. Nessa figura aqui, a gente vai entender que, independente da escala que a gente está falando, né, que a gente está observando aqui, elas são graduadas. E aí vamos entender o que significa, né, esses valores aqui, essas marcações que a gente tem nas escalas. Quando eu olho para a escala Celsius, eu tenho que o ponto de ebulição da água, ou seja, o ponto de fervura, né, quando essa água ferve, ele é igual a 100 graus Celsius. Quando eu olho esse valor correspondente na escala Fahrenheit, ele é igual a 212 graus Fahrenheit. E quando eu olho o valor correspondente lá na escala Kelvin, ele equivale a 373 kelvins. Aqui eu tenho, né, o 0 graus na escala Celsius, e esse 0 graus é o nosso ponto de fusão, é onde a água, né, ela vai virar gelo. Na escala Fahrenheit, a temperatura correspondente é de 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin é de 273 kelvins. Então, essas medidas aqui, elas foram graduadas, né? Elas foram identificadas aí a partir desses dois pontos, né, de ebulição e de fusão da água. Quando a gente olha para esse terceiro ponto aqui, que é o zero absoluto nas três escalas, aí a gente vai começar agora, ó, a olhar para aqui, para esse 0 grau Kelvin. Aqui no início eu falei que a escala Kelvin, ela também é chamada de escala absoluta, porque ela vai ter como ponto de referência esse 0 Kelvin aqui, né, que é o zero absoluto. E o que isso significa dizer? No início do vídeo eu falei que a temperatura, né, ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior é essa temperatura. E aí eu vou entender que quando essas moléculas elas cessam, né, essa agitação ela cessa, eu vou ter esse zero absoluto. Mas na prática, esse ponto aqui, esse zero absoluto, ele é impossível, né, de se alcançar. Mas teoricamente, né, esse valor foi conseguido, né, um correspondente dele lá na escala Celsius, que equivale a menos 273 graus. O correspondente dele lá na escala Fahrenheit é menos 495 graus Fahrenheit. Bom, a gente aqui tem as relações, né, dessas escalas termométricas, dessas medidas aí de temperatura. Então, eu posso medir a temperatura em qualquer uma dessas escalas aqui. E como é que eu faço, né, para poder descobrir o correspondente de uma temperatura em outra escala? Eu vou usar uma fórmula
de conversão entre essas escalas termométricas. Então, nessa fórmula matemática aqui, eu tenho a relação entre a temperatura em graus Celsius, a temperatura em graus Fahrenheit e a temperatura em Kelvin. Quando a gente tem, né, uma determinada temperatura aqui na escala Celsius, eu vou substituir aqui e usar essa relação para achar, né, o valor que eu tenho na escala Celsius, ou para Fahrenheit, transformando para Fahrenheit, ou transformando lá para a escala Kelvin. Lembrando que nessa conversão, né, entre as escalas termométricas, a gente vai usar sempre a relação, né, de uma escala para outra.